O diabo, ele conhece cada ser humano. Ele vai nos mínimos detalhes para ver onde é a sua necessidade. Porque ele estava lá em cima, né? Ele foi desobediente e Deus jogou ele aqui na terra. Então ele sabe onde que é o ponto fraco. E ele, claro que o Espírito levou Jesus para ser tentado. Ele foi levado pelo Espírito. E o diabo, primeira coisa que ele fez, depois que viu que ele passou 40 dias e 40, né? Sem se alimentar aqui nessa terra, foi a primeira coisa que ele foi oferecer para Jesus. Transforme essas pedras em pães. Não foi se você jogar lá de cima, os seus anjos vão te segurar. Não foi levar ele lá para o alto e falar assim, ó, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Não, ele foi lá, na fraqueza, 40 dias sem. É impossível uma pessoa ficar 40 dias sem comer. Mas Jesus, ele é o Deus, né? Ele foi preparado para poder fazer o ministério dele. Ele sabia que o mundo jaz do maligno, o que ele ia enfrentar. Por isso que ele foi preparado, foi levar para ele poder se preparar. O Espírito levou ele para isso. E já logo de cara, quando ele saiu de lá, já pegou o diabo, aí, transforma essas pedras em pães. Aí ele falou que está escrito. É isso que nós devemos falar para o diabo. Está escrito que o Senhor Jesus Cristo me atraiu na cruz do Calvário. E lá você perdeu, como é a gíria, né? Perdeu lá no corpo de Cristo. Ele perdeu você no corpo de Cristo, quando ele te atraiu. E, consequentemente, você foi crucificado com ele, você morreu e foi ressuscitado por uma nova vida. Ele não tem poder na sua vida, só se você deixar. Se você for tentado pela tua cobiça, aí você cai. Por isso nós devemos estar sempre em comunhão e vir ouvir a palavra do Senhor. O que ele fala depois? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? É a Bíblia. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você está ouvindo e está lendo a palavra, Deus está falando contigo. Agora, você tem que se dispor. Pega aí. Eu quero conhecer mais esse Deus. Eu quero que ele me santifique mais pela sua santa palavra. Santifique-os na palavra, porque ela é a verdade. E o diabo fugiu de vós. O que ele fez? Tentou essa, já escrito. A segunda vez, está escrito. A terceira, está escrito. Ah, mata. Isso que nós devemos. Isso aqui é um exemplo que ele nos deu. Para que nós possamos, sempre, quando ele vier, nos tentar. Porque ele está aí para isso. Ele fica no redor da gente. Você está no mundo que já é do maligno. É repetitivo ficar falando isso, mas é a verdade. Não podemos tampar o sol com a peneira, não. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser sempre, sabe, tentado. É só você sair ali fora. Aqui dentro é uma maravilha. Nós estamos aqui em comunhão, dentro da casa do Senhor, meditando, falando da sua palavra, que é bendita. Mas ali fora o negócio é difícil. Ali você tem que ser firme. Você tem que ser incisivo, deixando o Espírito conduzir a tua vida. E a Bíblia tem vários relatos que nos dá seguimento a isso, para a gente poder confiar mais. Porque ela nos dá esse crédito. Olha, Josué não recebeu, né? O versículo 9 fala, seja corajoso de forma, mas antes fala assim, ó, medita na minha palavra de dia e de noite. Para você meditar, amigos. Olha, se Deus permitir esse ano, tem gente mais velha do que eu de novo nascimento aqui. Eu vou completar 30 anos de novo nascimento. 3 décadas. Eu estou aprendendo todos os dias. Eu não sei tudo não, meu amado. Deus está me ensinando cada coisa. Vou fazer 30 anos se eu estiver vivo até lá. Não sei. Deus tem me ensinado muita coisa. Meu filho, fica comigo. Fica com a palavra. Não dá ouvido a essas pessoas aí fora que falam assim para você, ó. Ah, Deus mandou falar contigo. Não. Fica com isso aqui, ó. Essa semana, eu tive com uma pessoa, me deu abertura. Eu fico só esperando a pessoa me dar abertura. Eu não sou entrão. Nunca fui entrão. Eu fico na minha, observando. Aí quando a pessoa me dá abertura, eu vou com a faca e o queijo na mão. Agora é a hora dele ouvir a palavra. Ele é católico.
Aí ele começou a falar: tem vez que eu vou na missa, não tá legal o que o padre fala. Aí, às vezes é outro padre, eu gosto. Aí foi agora. Obrigado, senhor. Estava esperando essa oportunidade. Meu amigo, não fica atrás de padre, não fica atrás de pastor, não fica atrás de bispo. Jesus Cristo. A minha ovelha ouve a minha voz e me segue. Segue a Jesus. Leia a palavra, vê o que ele fez pela humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no dia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E sabe onde você ganha essa vida eterna? Quando ele te incluiu no corpo dele na cruz do Calvário. Quando ele te atraiu lá em João 12:32. Jesus não falha. A sua palavra não falha. Aí ele ficou assim, sério. Começa a ler a palavra. Você lê a Bíblia, fica só aberta, pegando poeira, tá até amarela. Começa a ler, medita. Não precisa ser um capítulo inteiro. Medita 3, 4 versículos. E pede a Deus para te dar a revelação. Porque se ele não te der, não adianta nada. O homem não tem capacidade de poder entender as coisas concernentes espirituais. E Josué falou: medita de dia e de noite. Deus falou para ele: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, trabalhai pela comida que não perece. Vamos lá, lendo em João capítulo 6. Vamos lá? A partir do versículo, deixa eu lembrar aqui, que não está aqui, não anotei, mas eu lembrei. O Senhor, o Espírito me fez lembrar. João capítulo 6, eu sei que é capítulo 6. 6. Vamos lá, a partir do versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Que comida é essa? A palavra, Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Não é para essa comida que o povo... essa aí entra aqui, sai e vai embora. Essa não permanece. Aquela é. Disseram-lhe, pois, aos fariseus, aos escribas, olha lá. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus responde. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Vamos finalizar aí. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o pão da vida. Esse pão aí você deve comer sempre. E como você vai comer esse pão da vida? É meditando na palavra. Você vai descobrindo mais e mais. Você tem fome? Ele vai te dar o alimento que nós desejamos, que é esse alimento espiritual. Ao versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele te sacia, ele te alimenta. Basta você, como Jesus falou para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Devemos estar atentos, amados, vigiando e se alimentando sempre, sempre, sempre da palavra. João 5,39. O que o Senhor Jesus fala? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinar. Tem uma versão que fala criteriosamente. Bem, vai devagar, vai analisando, vai observando.
Entendendo? Não é sai lendo, não. Calma. Vai ver o contexto. E sempre o Senhor fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas ele vai acrescentando em nossas vidas. Porque a nossa cidade que nós aguardamos, ela não está aqui. Aqui nós estamos como os forasteiros e peregrinos, convivendo dia após dia e deixando que Deus cuida daqueles que esperam nele. Porque a palavra de Deus, ela não é só o alimento. Ela nos inspira, ela nos ensina, ela nos exorta. Por isso que ele deixou essa palavra. É um livro de 3.000 anos, gente. A palavra de Deus tem 3.000 anos. Tem muita gente que já escreveu aí mais de 50 livros em uma década, em 30, 40 anos. Mas o mais lido, o mais vendido é esse aqui, ó. 3.000 anos. E continua sendo o mais lido. E vai continuar sendo. Pode escrever vários livros. Aqui tem a receita para tudo. Principalmente para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação.